Tá querendo aprender a emendar fios de um jeito prático, rápido e seguro? Hoje eu vou mostrar o que você precisa saber com dicas da vida real para você fazer em casa. Seja você um iniciante ou um hobbyista já mais avançado. E o melhor, vou fazer tudo aqui na mesa mesmo, sem precisar abrir parede ou quadro de luz. Eu sou o Rafa e você está no Bora de Reforma. Antes de a gente começar a falar realmente como emendar os fios, eu preciso mostrar para vocês como decapar, fazer a decapagem dos fios. Essa é uma parte muito importante, porque se você não decapar direito, vai dificultar a hora de fazer a emenda. E a gente tem algumas maneiras de fazer essa decapagem. Eu vou mostrar 3 ferramentas. 2 provavelmente você tem em casa e uma talvez não. A primeira ferramenta é o alicate universal, uma ferramenta que é multiuso e a maioria das pessoas tem essa ferramenta em casa. Vamos usá-la para decapagem de fios. Não é a ferramenta ideal, não é a minha preferida, mas como é uma ferramenta comum e a maioria de vocês tem em casa, vou começar por ela. A dica aqui é você sempre tomar muito cuidado na hora da decapagem. O importante é não arrebentar o fio de cobre que tem aqui dentro. Faça um apertozinho aqui com a parte do corte. Tem que fazer um pouco de força, porque a maioria desses alicates não tem essa lâmina aqui tão afiada. Então, a decapagem feita com sucesso. É um pouco mais difícil, ainda mais para quem não tem prática. Eu, por exemplo, não sou eletricista, né? Faço esse trabalho poucas vezes durante um ano, mas não é nada impossível de fazer, nada muito difícil. O cuidado que a gente tem que ter, e eu vou reforçar isso aqui algumas vezes nesse vídeo, é não quebrar esses fios de cobre. Porque se você quebra esse fio de cobre, a gente perde um pouco das características desse cabo. A segunda ferramenta é o estilete. Muito provavelmente você já tem essa ferramenta em casa. É uma ferramenta muito barata e você compra em armarinhos, papelarias, então é muito fácil de encontrar. No caso do estilete, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma lâmina muito afiada, então você tem que tomar cuidado para não cortar seu dedo, cortar sua mão. Você tem algumas maneiras de decapar o fio. Algumas pessoas preferem vir aqui e fazer como se fosse uma serrinha e vai decapando o fio aqui, fazendo um corte assim. Vou fazer desse jeito e depois eu faço do outro jeito. Você vê que partiu aqui já, ó, e aí você tem que puxar. Vou puxar com o alicate que é mais fácil. Perfeito, a gente saiu também sem quebrar nenhum dos fios de cobre e temos um fio decapado. Uma outra maneira de fazer com estilete. A outra maneira é assim, ó, fazer como se fosse apontar um lápis. Você vem aqui, faz um cortezinho. Eu acho desse jeito mais seguro. E a terceira ferramenta é o alicate de decapagem. É o alicate para você decapar. É uma ferramenta própria para isso, mas também não é nenhum absurdo o valor de uma ferramenta dessa. Essa é uma ferramenta, a maioria delas fabricada na China. Essa aqui eu comprei bem baratinho, não foi R$50, R$60 por aí. E você vai ver que ele facilita muito na decapagem dos fios. Principalmente se você for fazer isso muitas vezes. Ele também tem uma lâmina aqui, ó, que ajuda a cortar o fio. Cortei a ponta que a gente tinha feito. E como decapar com esse alicate? Você passa o fio aqui nessa entrada, você vai ver que tem uma lâmina aqui e uns dentes, né, umas garras, que vão segurar o fio. E aí você escolhe aqui, daqui para cá, é o quanto você quer que seja decapado. Vou botar esse pedaço aqui. O que eu faço, só aperto o alicate, ó. 1, 2, 3 e... Pronto, ele já decapou. Se eu fosse fazer aqui uma emenda de derivação, já estava pronto. Eu também preciso puxar isso aqui para a gente ter igual nas outras situações, né? E aí eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei no início. O segredo para uma boa decapagem é você tirar a parte plástica sem danificar os filamentos. Porque mesmo que você danifique 1 ou 2 filamentos ali, você já está mudando as características desse cabo e deixando ele mais fragilizado. Agora vamos propriamente para o assunto desse vídeo, que é como emendar um fio. Mas antes de começar, eu tenho 2 recados. Sempre que você for mexer com elétrica, desliga o disjuntor, não vai dar sorte pro azar. E o outro recado é, muita atenção na hora de fazer uma emenda, porque uma emenda mal feita pode causar mau contato, aquecimento e até acidente. Seja para consertar uma extensão, instalar uma luminária ou puxar uma tomada, emendar fios do jeito certo faz toda a diferença na segurança e no funcionamento da instalação. Outra coisa importante quando falamos de emendas é que elas nunca devem estar dentro de tubos, conduítes ou eletrodutos. Existe uma norma, a NBR 5410, que regulamenta uma série de padrões
que o eletricista deve seguir quando está fazendo uma instalação elétrica. Para gente que é robista, que faz trabalho em casa, que não trabalha com isso, não é tão importante assim conhecer as normas, mas a gente tem que saber o porquê que algumas coisas são solicitáveis ali na instalação. Por exemplo, isso que eu falei de não ter emendas dentro de um eletroduto, é meio óbvio, porque se essa emenda arrebenta, a manutenção fica muito difícil. Se a sua emenda for na rede elétrica da casa, não for uma extensão, uma luminária, você tem que tomar esse cuidado de não fazer isso dentro de eletrodutos, e sim numa caixa de passagem, em um lugar de fácil acesso. A primeira emenda que eu vou mostrar é a emenda chamada rabo de rato. Por que eu vou mostrar ela primeiro? Porque normalmente é essa emenda que a maioria das pessoas, quando começa a mexer com elétrica, acaba fazendo, por falta de conhecimento até. Porque não é uma emenda horrível, péssima, que não vai funcionar, não tem a ver com isso. Mas ela não é a mais segura. E como funciona a emenda rabo de rato? Você junta, bota os dois fios em paralelo e basicamente você vai torcer. Sempre que você fizer uma emenda, sempre dá um último torque com o alicate. Se você tiver 2 alicates, melhor ainda. A maioria das pessoas para aqui, nessa etapa dessa emenda. O que a gente sugere? Qual o maior problema dessa emenda? Não é o contato elétrico, que fica muito bom. O problema dele é a tração. Se eu puxar esses 2 fios para fora, provavelmente isso aqui vai desfazer e os fios vão soltar. Então como é que a gente melhora isso? A gente faz uma curva aqui, aperta bem com o alicate, e isso acaba melhorando a questão da tração. Para finalizar, o que a gente faria aqui? Fita isolante. E aí como é que a gente faz para isolar esse tipo de emenda? Normalmente você começa de 1 centímetro, 1,5 centímetros depois do término aqui. Eu gosto de passar pelo menos 2 vezes. E uma dica aqui para esse tipo de emenda. Como é que você faz para isso aqui não ficar exposto? Você continua passando a fita, deixa passar um pouquinho. Passou aqui, ó. Aqui a gente vai fazer, dobra isso aqui para ficar bem protegida a parte de cobre e volta. No final fica assim. Você vê que está bem protegido, está bem forte e com certeza está com uma resistência à tração boa, porque a gente tem aqui a fita, tem aquela dobra e ainda tem a torção que foi feita no início. Se você faz a emenda rabo de rato, eu recomendo que se faça assim. Mas não é a minha preferida, porque eu acho que isso aqui fica muito trambolho dentro da caixa de passagem e também não segue a linha do fio. Você vê que fica uma coisa mais bruta, né? Quais são os prós? Ela é fácil de fazer, você não precisa de ferramentas elétricas específicas. E a conexão elétrica dela é boa. Os contras dela, basicamente, são, para mim, o principal, a pouca resistência à tração, ou seja, se eu puxar aqui com força, isso tem chance de soltar. E o outro que não é tão contra assim, porque a maioria das emendas precisa, é um bom acabamento com fita isolante, para aumentar a resistência à tração. O segundo tipo de emenda é a minha preferida quando a gente não usa conectores, que é a torcida simples. Ela é muito simples de fazer, também tem boa condutividade elétrica e ótima resistência à tração. Como a gente faz? A gente faz um X, sempre deixando a parte dos filamentos maior um pouquinho do que essa parte que vem antes. E o que você vai fazer? Vai escolher um lado, do lado que está por cima, ó, já vem aqui e começa a enrolar. Mas eu sempre já enrolo fazendo uma boa tração aqui. Com força. Pro outro lado é a mesma coisa. A parte que está por cima vai enroscar pro outro lado. Então, no final, acabamento com alicate. E é isso. Depois que a gente torce um pouquinho com o alicate, ela já fica mais resistente à tração. Como vocês podem ver, é um acabamento diferente comparado com a rabo de rato, porque ela mantém o sentido do fio. Isso, para mim, dá um aspecto melhor, um acabamento melhor. Para fazer o acabamento com a fita isolante, é um procedimento muito parecido. Você começa aqui de 1 centímetro a 1,5 centímetros antes. Aproveita o próprio rolo da fita para fazer, né? Aqui, ao invés de ir e voltar várias vezes, o que eu vou fazer? Eu vou passar 2 ou 3 vezes na mesma posição. Passo 2, 2,
Desse jeito, a gente tem uma emenda bem acabada, bem finalizada e com excelente condutividade elétrica. E quais são os prós dessa emenda? Uma boa condutividade elétrica, excelente resistência à tração, eu posso fazer força aqui que não sai, e é muito fácil de fazer. E quais são os contras desse tipo de emenda? Para mim, o principal contra de fazer essa emenda é que você precisa de uma decapagem maior de fio para te possibilitar fazer essa torção. Um outro contra, que também não é tão contra assim, é o mesmo que da outra emenda manual, que é você precisa fazer um bom acabamento com a fita isolante no final. Mas, como em tudo, as emendas elétricas também evoluíram. E hoje nós temos diversos tipos de conectores que facilitam a instalação. Esses conectores deixam o processo mais seguro, rápido e organizado, sem aquela enrolação de fita isolante e fio mal torcido. Basicamente encaixou o fio, travou, tá pronto. Existem diversos tipos de conectores. Hoje eu vou mostrar para vocês os meus dois preferidos. O primeiro é esse tipo grampo. Eles chamam também de bloco de ligação. Como funciona esse conector? Ele tem uma chapinha aqui, vocês estão vendo? Uma plaquinha e 2 espaços para passagem de fios. Quando o fio passa aqui por dentro, a gente vem com o alicate, abaixa essa chapinha e ela faz uma pressão. Vocês estão vendo que dá para ver aí na imagem que tem um cortezinho na chapinha? Então a parte de cobre do fio se encaixa nesse cortezinho quando a gente pressiona aqui. Eu vou fazer agora uma conexão utilizando esse aqui para vocês verem como é que fica o acabamento dessa emenda. No caso específico desse conector aqui, tem uma grande vantagem é que você não precisa decapar o fio. E uma outra grande vantagem é que você pode fazer essa emenda de fios que estão passando. Ou seja, você não precisa interromper o fio. Você encaixa ele aqui. Pronto, já está encaixado. Então assim, aqui eu vou fazer uma derivação agora. Ou seja, vou emendar. Eu poderia também não ser de um fio passante. Por exemplo, poderia ser aqui, ó. Fazer aqui, o outro fio encaixo aqui e pronto. Eu já tenho aqui a preparação para o que vai ser essa emenda. Só que nesse caso eu quero mostrar para vocês a do fio passante. Então eu vou deixar como se fosse um fio passante aqui que a gente não vai cortar, não vai interromper. Aqui ele tem um limitador. Eu enfiei o fio e ele para, tá vendo? Eu não consigo empurrar mais. Mas beleza, tá preparado aqui pra gente continuar. O que eu preciso fazer agora? Vim com um alicate e pressionar essa chapinha para baixo. Tem que fazer um pouquinho de força. Já foi de um lado, agora eu vou fazer o acabamento aqui do outro. Pronto, a conexão tá feita. Qual é o cuidado aqui agora? Essa chapinha fica energizada, então existe um risco aqui de você tomar um choque. Para evitar isso, o conector vem com essa capinha aqui. E aí você só precisa fechar essa capinha, ela encaixa aqui certinho. Pronto, está encaixado. E tá pronta a emenda. Super resistente à tração, eu tô puxando com força aqui e não corre. Tô fazendo bastante força, ó. Não corre. E o acabamento fica muito bom. Especificamente aqui eu peguei uma dessa azulzinha e combinou com fio. Mas não necessariamente, às vezes tem vermelho, tem outras cores também que você pode comprar na cor, inclusive das suas fiações. Recomendo muito e vou dizer agora os prós e os contras. Para mim, o principal pró é que não precisa decapar o fio e você consegue utilizar em fio passante, né? Você não precisa interromper, cortar o fio para poder usar essa emenda. Uma outra é que não exige torção, você não precisa ficar torcendo, né, fio decapado, não precisa decapar, não precisa fazer nada. E a última, que eu acho que é também muito relevante, é que é muito barato. É um tipo de conector muito barato. E os contras? Se você não fizer direito essa ligação, ele pode soltar, né? Você pode ter um mau contato aqui. Mas se você fizer direitinho, do jeito que eu expliquei, não vai ter problema nenhum. Outro contra é que ele ocupa mais espaço, como qualquer conector. Mas não é nada relevante, nada que atrapalhe no dia a dia. E o principal contra para mim é que se você precisar refazer ou remover essa emenda, só cortando. Você não tem como abrir esse conector, soltar o fio, não tem como. Você precisa cortar. O outro conector que eu recomendo é o conector vago. Esse é um conector que é um pouquinho mais caro, mas talvez a maior revolução assim, de conectores, porque o mecanismo dele é muito diferenciado. É um conector super resistente, ele não pega fogo, ele tem um material auto-extinguível, ou seja, se por algum motivo sua fiação vier a esquentar e pegar fogo, ela não propaga por esse tipo de conector. Além disso, esse mecanismo de mola que ele tem, posso até mostrar um vídeo de como funciona esse mecanismo de mola, parece frágil, mas é incrivelmente seguro. Já vi vídeos, inclusive, de pessoas fazendo teste de prendendo fio um de cada lado,
amarrando no carro e puxando o carro sem o conector soltar o fio. Então é um conector muito seguro. Vou mostrar para vocês aqui como é que é fácil usar esse conector. Esse aqui é o modelo, especificamente é o modelo 221, que tem vários formatos. Então você tem esse que você dá continuidade na linha, né? Então você vai botar um fio aqui para dar continuidade assim na linha. Tem esse outro aqui que funciona do mesmo jeito. Só que ao invés de você entrar por um lado e sair pelo outro, os dois entram pelo mesmo lado. Então vão ficar os dois fios aqui. Esse aqui é o de 3, mas tem de 5, tem de mais saídas. Como funciona? Eu encaixo aqui o fio que eu estou querendo derivar ou continuar e os outros aqui. Então se eu tivesse 3 fios, 3 derivações, poderia usar 3 aqui, se eu tivesse um de 5, né? Nesse caso aqui eu posso usar 2 derivações. E como funciona? É super simples. Ele tem essa parte laranja, que é uma alavanca. Você levanta essas alavancas. Normalmente eles recomendam de 1 centímetro, né? 10 milímetros a 11 milímetros de fio decapado. Então a gente precisa sim decapar o fio nesse caso. Enfia aqui e trava. Você vê que não tem nenhuma parte metálica do lado de fora do conector, que dá segurança para não haver choque. Do outro lado a mesma coisa. A primeira impressão que eu tive quando eu usei que era super frágil, mas não é, gente. Eu vou puxar aqui, ó, vocês vão ver que não sai de jeito nenhum. Tô fazendo muita força. Tô fazendo força de verdade aqui e não sai. Então é um conector muito seguro. Uma outra grande vantagem desse conector é que você pode reutilizá-lo e ele não danifica o fio. Para soltar, basta a gente levantar a alavanca e tirar. Olha, o fio está intacto. Vamos aos prós e contras dos conectores Vago. Para mim, o principal pró é a facilidade. É muito fácil de instalar. Então, não importa se você tem experiência ou não tem experiência, nunca instalou nada, vai ser muito fácil, porque é só enfiar o fio e baixar a alavanca. Uma outra vantagem que eu não mencionei é que você pode unir fios rígidos com fios flexíveis aqui. Então, de um lado entrou um fio flexível e do outro lado precisou entrar com um fio rígido, vai funcionar. Porque é muito difícil quando você precisa juntar um fio que é flexível ou semiflexível com um fio rígido de cobre, a chance de aquilo ali não ficar bem conectado, não ter uma boa condutividade elétrica é grande. Nesse caso aqui não dá. Quando você bota aqui o fio, vai funcionar da mesma forma. Vai travar e não solta, a não ser que você abra essa travinha. Outra coisa que eu acho maravilhosa nesse conector Vago é o acabamento. Fica tudo lindo, tudo limpo. E uma última grande vantagem é a seguinte. Imagina que você tem que subir numa escada para acessar uma caixa de passagem, para fazer alguma ligação num teto, ou, pior, quando você abre uma caixa de passagem, o eletricista deixou tão pouco fio ali, o conector Vago ajuda nisso, você precisa de uma decapagem muito pequena, então às vezes o fio já está decapado lá, você mantém aquela decapagem, encaixa aqui e fecha a travinha, já está valendo, já está funcionando. E em relação aos contras, quais são os contras do conector Vago? Para mim, o principal contra é que tem muita gente falsificando, então você acha que é um conector Vago, mas ele é tipo Vago. E aí não funciona da mesma maneira, não tem a mesma resistência contra chamas. Então toma muito cuidado, gasta um pouquinho mais, mas compra um conector da marca Vago, que nos leva ao outro contra, que é o custo desses conectores. Eles são disparados os conectores mais caros. Porém, para gente que usa eventualmente, isso é irrelevante, é insignificante. Você gasta, sei lá, R$2, R$3 em cada conector desse aqui. Se você vai fazer uma obra grande, pode até ser que influencie de alguma forma. Mas ainda assim, o tempo que você ganha, pode ser que na mão de obra do eletricista aí é um dia a menos, 2 dias a menos de trabalho do que ter que ficar decapando, torcendo, fazendo emenda. E é isso. Se você chegou até aqui, já sabe emendar fios melhor do que muita gente por aí. Testa aí em casa, vai pegando intimidade com as ferramentas e se for mexer numa instalação elétrica real, desliga o disjuntor. Quando a gente fala de elétrica, tem que ter atenção redobrada para não tomar choque nem causar acidente. Se curtiu, já deixa um like, se inscreve no canal. Aqui é faça você mesmo sem enrolação. Bora de reforma!